A primeira marcha foi, me ajuda aí, Luana, 2012, né? 2012. Enfim, estavam rolando as marchas Brasil afora, né? Principalmente mais organizada em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí surgiu a ideia via rede social, uma provocação, se eu não me engano foi de Carolina Rochman, que é do Sarau de Baixo, hoje é do Sarau de Baixo, de fazer uma marcha em Aracaju também. E aí foi a marcha do ano passado, ela foi na verdade um processo que culminou num ato, né? Nós tiveram diversas atividades espalhadas pela cidade, né? Ocupamos vários territórios culturais bem interessantes da cidade, né? Galeria J. Inácio, Museu da Gente Sergipana, fizemos também ciclos de formação e depois um ato que discutia principalmente a violência, né? Que as mulheres sofrem, né? E o alto índice de violência que as mulheres sergipanas têm sofrido no último período. A proposta da marcha desse ano é fazer com que, primeiro, esse movimento continue a crescer, né? Que a gente consiga colocar as ideias feministas em voga, né? E consiga aglutinar mais pessoas em torno dessa luta. Então, provavelmente deve acontecer diversas atividades também, atividades culturais, atividades lúdicas, espaços de formação e também o ato, que é o espaço que a gente vai para as ruas, né, mostrar a nossa indignação diante desse cenário de violência, desse cenário de desrespeito e ausência de direitos para as mulheres. A gente vive numa sociedade onde a cultura do machismo ela é sempre alimentada, então a gente é educada desde cedo a ceder, né? A gente é que tem que estar colocada dentro do espaço da casa e não ocupando espaços públicos. Tudo isso faz com que a gente naturalize, né, esse quadro de machismo, faz com que a gente naturalize situações que nos oprimem. Então, e às vezes a gente fala, né, por exemplo, as mulheres também são machistas, né? As mulheres também repassam esses valores, de fato repassam, mas exatamente porque isso é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade, né? E não é fácil quebrar isso também. Isso é um processo que perpassa por uma reeducação, né? Reeducação inclusive de homens e mulheres, né? Então é um processo bem difícil, porque a gente foi educada a silenciar. Né? A gente está acostumado a ter medo, inclusive ter medo de ir às ruas, porque a gente pode ser violentada, a gente pode ser estuprada. Então é a gente sempre que se recolhe, né? Não são os espaços que são repensados, não é a sociedade que é repensada, é a gente que acaba mudando os nossos hábitos, né? Deixando de ir e vir, deixando de ocupar os espaços para não ser violentado. Então isso é uma cultura que... E aí envolve tudo, né? O machismo que é um problema social muito grave que perpassa por outros problemas também, né? Então, por exemplo, as mulheres mais pobres são as mulheres que sofrem mais com esses cenários de violência, né? Já que diante desse cenário elas não têm outra alternativa. Talvez as mulheres que tenham aí algum empoderamento econômico, financeiro, possam se livrar de uma situação de violência de forma mais fácil. Já para as mulheres pobres a gente sabe que fica sem alternativa, à mercê de políticas públicas que nem sempre dão conta, né? Por isso que a gente continua em luta, por isso que a gente continua se mobilizando e mobilizando mais mulheres, né, para estar nesse processo de construção com a gente, porque a luta contra o machismo, ela é uma luta que, enfim, perpassa por um grande desafio, um grande sacrifício e não é fácil e não vai ser dado de um dia para o outro, né, da noite para o dia, ela vai ainda precisar de que a gente reeduque, né, se reeduque, né, reconstrua novos valores, né, novas possibilidades e nova forma de viver em sociedade sem que o sexo, né, sem que o masculino e o feminino seja critério de diferenciação entre as pessoas. Então, a Marcha das Vadias já tem todo um histórico, ela assim não surgiu do nada. Ela tem um motivo, tem sua própria história e é muito importante que a gente se organize e que as mulheres sejam protagonistas dessa organização para justamente não abandonar essa luta e esse histórico que a Marcha das Vadias sempre resgata, de pautar principalmente o debate sobre a liberdade em relação ao próprio corpo, a liberdade de vestir a roupa que quiser e todos esses aspectos que são essenciais para a luta feminista. Então eu acho que é muito importante a construção da Marcha das Vadias, assim, não só aqui, em todo lugar, nacionalmente, internacionalmente, porque o histórico é internacional. Eu acho muito importante essa construção, não só diante da conjuntura que a gente vê, também de muitos retrocessos para o próprio movimento feminista, como a questão do fundamentalismo religioso, que impõe muitos retrocessos, a questão fascista também, e não só diante dessa conjuntura, mas também para não abandonar esse histórico que a Marcha das Vadias tem no próprio debate feminista. Então é muito importante essa construção e, mais ainda, importante é a construção disso aberta. Essa construção deve ser aberta para todo mundo que tem interesse em participar dessa marcha, para todo mundo que tem interesse em pautar esse debate, sempre
de forma intensa, sempre sem medo de dizer o que pensa, sem medo de declarar mesmo suas posições e de se declarar como feminista e como um sujeito político que encontra no feminismo a libertação de gênero. Então, é muito importante pautar o feminismo e sempre manter esse diálogo com a população no sentido de esclarecer também o que é o feminismo e não colocar o feminismo como o contrário do machismo, como a gente vê muito senso comum fazer. Às vezes é importante também que a Marcha das Vadias sirva como um diálogo com a população, em especial com a classe trabalhadora, para que essa pauta seja mais coletivizada, para que mais gente tenha acesso a ela. Da periferia, é importante a gente focar justamente na questão da importância das mulheres se organizarem, sabe? Porque a gente vai passar por esses espaços, mas a gente não vai dar conta de ficar nesses espaços e de permanecer pautando a luta que as mulheres têm que pautar nesses espaços. Então, assim, precisamente a gente botar bem na consciência delas assim, a importância de vocês se organizarem para pautar isso, sabe? Assim, tipo, e aí isso entra no hub e acho que até no espaço de debate que a gente fizer assim, a gente reservar um espaço especificamente para isso, sabe? Também é importante a questão de os homens participarem dessa construção, porque a gente sabe que a mulher é infinitamente mais atingida pelo machismo, então ela necessariamente tem que ser a protagonista dessa luta. Disso a gente não pode ter dúvida, mas essa luta acaba sendo de todos, porque todo mundo de uma forma ou de outra é atingido por isso. Não só quem é atingido diretamente, como também aquele que vê a sua companheira sendo atingido e quer mostrar sua solidariedade e quer mostrar seu apoio para uma luta tão importante. Por isso, eu também acho bem importante que essa pauta seja aberta, mas sem esquecer nunca de que é indispensável que a mulher seja a protagonista, porque quem é diretamente atingida pelo machismo é a mulher. Então ela deve ser a protagonista da luta feminista, mas cabe a todos apoiar e mostrar solidariedade para essa luta tão importante.